Olá, tudo bem? Segunda-feira, dia 8 de junho, e como sempre eu tô aqui para trazer para você as principais notícias de hoje, as notícias mais importantes para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo em poucos minutinhos. Entre esses assuntos, eu vou trazer as atualizações da Covid-19 e também as explicações do governo a respeito daquele anúncio de 2 boletins bem diferentes ontem. Você vai ver também que a Caixa anunciou ainda para essa segunda-feira o calendário de pagamento da terceira parcela do auxílio emergencial de R$ 600. E ainda em Minas Gerais, no centro-oeste do estado, um homem foi preso hoje depois de ter confessado abusar sexualmente e matar uma adolescente de 14 anos. Essas e outras notícias trago agora no seu resumo de hoje. Peço para você curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever aqui no meu canal. E vamos começar! A mudança de metodologia na divulgação dos dados da Covid-19 pelo Ministério da Saúde tem gerado muitas discussões. Desde a semana passada, atrasos na divulgação dessas informações, depois inconsistências e até omissão de dados gerou reação aí de boa parte da sociedade em seus vários setores. E para completar essa situação, ontem, domingo, o Ministério da Saúde divulgou 2 boletins da doença com dados bastante diferentes. E, lógico, a sociedade pediu explicações. Hoje, segunda-feira, o Ministério se posicionou e disse que essa divergência, essa diferença entre os dados divulgados ontem foi devido à duplicidade de informações. E que depois que essas informações duplicadas foram corrigidas, nessa segunda-feira o Ministério confirmou a veracidade das informações divulgadas no segundo boletim de ontem. Eu vou trazer aqui as informações para você. Bom, ontem, domingo, de acordo com o segundo boletim, que é o boletim correto, foram contabilizadas 525 novas mortes, isso ontem, no domingo, totalizando desde o início da pandemia 36.455 mortes. De casos confirmados, só ontem, domingo, 18.912, totalizando desde o início também da pandemia 691.758 novos casos confirmados. Diante de toda essa confusão, a própria Organização Mundial da Saúde pediu ao governo federal mais transparência na hora de levar esses dados para a população. No sábado, o Ministério Público Federal deu 72 horas para que o Ministério da Saúde explique essa mudança de metodologia, tanto na contabilização quanto também na divulgação desses novos casos e mortes por Covid-19, e disse, inclusive, que se houver outras modificações, quais são elas e por quê? O Ministério Público Federal quer saber todas as informações. Ainda sobre os desdobramentos da pandemia aqui no país, com posse marcada para essa segunda-feira, o empresário Carlos Wizard não vai mais assumir a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde. Isso tudo por conta de declarações que ele deu nos últimos dias, questionando os dados que estavam sendo anunciados, pelo Ministério da Saúde em relação à Covid-19, dizendo que os dados são fantasiosos e, inclusive, ele chegou a dizer que os números que são entregues ao Ministério da Saúde pelos governos municipais e estaduais são números que seriam inflados para que esses governos, prefeitos e governadores, pudessem receber mais recursos por conta dessa quantidade de pessoas infectadas. Ontem, em entrevista ao Fantástico, da TV Globo, o epidemiologista e também reitor da Universidade Federal de Pelotas, o Pedro Alau, disse que começar a flexibilizar o isolamento no Brasil nesse momento em que os casos ainda estão aumentando, os casos de Covid-19, é um grande equívoco. E ele ainda usou o exemplo de um país vizinho nosso, a Argentina, que está com estágio da doença no mesmo nível que o nosso, segundo ele, para mostrar o tamanho desse equívoco, usando a palavra que ele mesmo utilizou. Segundo ele, lá na Argentina, repetindo que está no mesmo estágio da doença em relação aqui ao Brasil, são 13 mortes registradas
por 1 milhão de habitantes, enquanto aqui no Brasil esse número de mortes chega a 153. Enquanto lá na Argentina, no dia em que o país registrou o ápice de mortes em 24 horas, esse número chegou a 24 mortes, aqui no Brasil, como eu sempre trago aqui no Dose de Notícias para você, a gente já chegou a registrar em 24 horas mais de 1.300 mortes. E apesar disso, os argentinos, segundo o Alau, nem cogitam a falar de flexibilização da quarentena, flexibilização do isolamento social. Vamos àquelas notícias rápidas agora. A Caixa Econômica Federal ficou de anunciar hoje, segunda-feira, o calendário de pagamento da terceira e última parcela do auxílio emergencial de R$ 600. Estou gravando agora esse vídeo para você às 18h23, mas a Caixa ainda não anunciou esse calendário. O BNDES anunciou uma linha de crédito de 2 bilhões de reais para ajudar hospitais e também laboratórios privados que estão amargando muitas dificuldades aí durante a pandemia por oferecer serviços não relacionados ao combate à Covid-19 e com isso os atendimentos caíram bastante. Um homem de 26 anos foi preso hoje, segunda-feira, depois que ele confessou para a polícia que abusou sexualmente e depois matou asfixiada uma jovem de 14 anos, uma adolescente chamada Maria Eduarda. E o homem disse à polícia que cometeu o crime, que fez o que fez porque queria roubar o celular da vítima. Esse caso também ganhou grande repercussão nas redes sociais com a hashtag Justiça por Maria Eduarda. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, autorizou a prorrogação do inquérito aberto na corte, que investiga uma suposta tentativa de interferência do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal. Lembrando, falei aqui no Dose também para você, que esse pedido de prorrogação foi feito pela Polícia Federal. A Procuradoria-Geral da República já tinha se manifestado a favor dessa prorrogação e, com isso, o prazo aí para a conclusão do inquérito ganha mais 30 dias. Na manhã de hoje, um homem foi detido e levado para a Superintendência da Polícia Federal em Brasília, suspeito de ter jogado uma lata de tinta vermelha bem na rampa do Palácio do Planalto em Brasília. Encerro agora falando de economia. A Petrobras anunciou um aumento de 10% no preço da gasolina nas refinarias ainda a partir de amanhã. Já em relação aos valores do diesel, eles continuarão, por enquanto, nos mesmos níveis, continuarão estáveis. É o primeiro aumento anunciado pela empresa em junho, depois de 4 aumentos seguidos que foram registrados no mês de maio. Já que eu estou falando de economia, é claro que eu vou trazer para você as informações do mercado financeiro, que começou bem essa semana. Nós tivemos uma disparada do Ibovespa, que é o principal índice de desempenho da Bolsa de Valores de São Paulo, que fechou o dia em alta de 3,18%. E o dólar caiu mais ainda, fechou a R$ 4,85, que é o menor valor registrado em quase 3 meses. Fim do resumo de hoje. Se você gostou, peço mais uma vez, curta, compartilhe esse vídeo e se inscreva aqui no meu canal. Amanhã eu tô de volta com mais notícias para você. Um beijo e até lá!